Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu queria retornar aqui a esse que é o exercício que o professor Sebastião Mendanha, lá do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, chamou na sua lista de mecânica e estatística de avaliação 10.1. Eu até havia já postado um vídeo sobre o caso geral desse problema e logo em seguida eu percebi um probleminha na minha conta e aí eu vou fazer uma errata aqui resolvendo esses problemas e tentando retornar aqueles casos anteriores, só termos imã, só esse termo de spin, e aí a gente vai fazer alguns comentários acerca, nesse vídeo, da energia, para o caso geral. Bom, o que a gente fez? A gente parte sempre desse hamiltoniano, que é o hamiltoniano completo, que tem aqui o termo de spin e o termo de Zeeman. O que eu fiz? Eu havia já feito essa etapa, né? Eu divido aqui a exponencial, é uma soma aqui no expoente. Eu posso fazer então e elevado ao primeiro exponencial vezes e elevado ao segundo somatório. Então fica e elevado a menos beta d somatório de si quadrado menos beta que multiplica menos μ0h somatório de si. Né? Aqui conservando a base somando os expoentes, eu volto a esse passo aqui anterior. Bom, aqui eu só vou já distribuir o beta aqui para a gente ficar com os sinais corretos. Eu fico com menos beta d somatório em si quadrado mais beta μ0h somatório de si. Bom, reescrevendo os somatórios em termos aqui de somas mesmo, para a gente ter uma visão mais clara do que está acontecendo, olha só. Somatório em todas as variáveis de spin, que podem ser menos 1, 0 e 1, cada uma delas. Eu tenho e elevado a menos beta d, uma soma de S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado até Sn ao quadrado. E aqui eu tenho e elevado a beta μ0h, soma S1 mais S2 até Sn. Ora, isso, de novo, né? Aqui eu vou fazer como eu fiz aqui nesse passo. Eu vou dividir aqui, ó, e elevado a menos beta de S1 quadrado vezes e elevado a menos beta de S2 quadrado e assim por diante até e elevado a menos beta Sn ao quadrado. E aqui a mesma coisa, e elevado a beta μ0h S1 e elevado a beta μ0h S2, tudo multiplicando até e elevado a beta μ0h Sn. Bom, aqui que foi o erro que eu cometi. Eu antes tinha dividido toda essa soma aqui em cada uma das variáveis de spin. Eu tinha dividido uma soma em S1 para e elevado a menos beta de S1 ao quadrado e tinha feito uma outra para e elevado a beta μ0h S1, e aí isso não está correto. Se você fazer isso aqui para cada um desses spins, é diferente eu fazer duas somas em cada um desses fatores aqui, depois fazer a multiplicação e fazer essa única soma aqui. Aqui eu vou ter apenas 3 termos. Na outra, ó, se todos os termos não se anulassem, né, porque eu tenho aqui um termo de S1 0, né, tem uma simplificação. Mas eu teria 3 termos para essa, 3 termos para essa, eu teria 3 vezes 3, 9 termos. E aqui, na verdade, o que eu tenho são 3 termos. Um para S1 igual a menos 1, outro para S1 igual a 0 e outro para S1 igual a 1. Então essa aqui é a solução correta, tá? Lá estava incorreto. Inclusive já deletei ou deixei o vídeo como não listado, para que a gente fique com a versão correta aqui online. Bom, isso, agora sim, veja, para cada um desses íons, eles são iguais em suas propriedades, não interagem entre si, tá? Então, eu posso dizer que fazer essa multiplicação aqui dos n somatórios equivale a pegar qualquer um dos somatórios aqui para um dos íons, eu escolhi o primeiro aqui, o S1, e elevar a n. Tá? Isso a gente fez, uma estratégia utilizada em vários exercícios anteriores e que aparece novamente aqui.
Bom, então se eu chamo isso aqui de Z1, que é a função de partição para uma única partícula, a função de partição do sistema como um todo é a função de partição para uma única partícula elevado a n. Bom, quem é esse Z1? Veja, vamos explicitar quem é esse somatório. Esse somatório é para S1 igual a menos 1, eu vou ter e elevado a menos beta de menos 1 ao quadrado, que multiplica e elevado a beta mi0 h, que multiplica menos 1. Depois, para 0, e elevado a menos beta de 0 ao quadrado, e elevado a beta mi0 h0. Para S1 igual a 1, e elevado a menos beta de 1, e elevado a beta mi0 h1. Veja então que a minha função de partição para uma única partícula, ou para a partícula 1 aqui no caso, que vai ser igual para todas as outras, né? É e elevado a menos beta d, e elevado a menos beta d, que multiplica e elevado a beta mi0 h com sinal de menos, então e elevado a menos beta mi0 h. Aqui 0 no expoente, 0 no expoente, eu vou ter 1 que multiplica 1, então vai ficar só 1. E aqui eu tenho e elevado a menos beta d, que multiplica e elevado a beta mi0 h, positivo aqui no caso. Logo, eu vou ter, colocando e elevado a menos beta d em evidência, e elevado a menos beta d, que multiplica e elevado a menos beta mi0 h, mais e elevado a beta mi0 h, mais esse 1. Logo, a minha função de partição, se eu utilizar aqui a definição do cosseno hiperbólico, eu obtenho e elevado a menos beta d, duas vezes o cosseno hiperbólico de beta mi0 h, esse expoente que apareceu aqui, mais 1. Logo, a função de partição para uma única partícula a gente encontra como sendo 1 mais duas vezes e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi0 h. Só reescrevi aqui e enquadrei. Bom, tendo a função de partição para uma única partícula, eu venho aqui e obtenho a função de partição para o sistema como um todo, e aí eu consigo derivar tudo que eu preciso. Primeira coisa, a energia. A energia vai ser menos a derivada com relação a beta do logaritmo da função de partição. Essa é uma expressão que a gente derivou aí nos primeiros exercícios e vem utilizando até então, para o ensemble canônico. Logo, menos derivada com relação a beta de logaritmo de z vai ser menos derivada com relação a beta de logaritmo de z1 elevado a n. Regrinha do logaritmo, esse n vai cair aqui, vai ficar menos n derivada com relação a beta de ln de z1. Eu fico então com menos n derivada com relação a beta do logaritmo neperiano de o z1 que eu encontrei é 1 mais duas vezes e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi0 h. Ora, vou passar esse n dividindo aqui a energia e eu vou ter a energia por partícula, ou o que eu chamei de U, né? Bom, meu Uzinho, então, a energia por partícula vai ser... Vou derivar... Vou deixar o sinal de menos aqui ainda, né? Só passei o n aqui dividindo. Então, vou deixar o sinalzinho de menos aqui na frente e vou derivar o logaritmo com relação a beta. Vai ficar 1 sobre o operando aqui do logaritmo, 1 mais 2 e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi0 h. Regra da cadeia, eu derivo esse operando com relação a beta também. Então vamos lá. A derivada de 1 é 0, então nem vai aparecer. A derivada desse segundo termo vai ser um produto de funções que depende de beta, então vou ter que aplicar a regrinha do produto. Vai ser a derivada do primeiro, vai ser 2 e elevado a menos beta d, que multiplica a regra da cadeia. Estou derivando com relação a beta, vai sobrar menos d, então. Derivada do primeiro é tudo isso, vezes o segundo é cosseno hiperbólico de beta mi0 h, vou colocar aqui, mais a regra do produto. O primeiro, duas vezes e elevado a menos beta d, que multiplica a derivada do segundo. A derivada do segundo é derivada do cosseno hiperbólico, é seno hiperbólico de beta mi0 h. Regra da cadeia, estou derivando com relação a beta, vai sobrar mi0 h. Maravilha. Vamos ver o que dá para simplificar aqui.
Primeira coisa, sinal de menos. Vou jogar esse sinal de menos para cá, vai ficar mais D. E aqui vai ficar menos 2e elevado a menos beta D e assim por diante. Trouxe o μ0h aqui para frente do seno hiperbólico. E por enquanto é isso. Mas tem mais coisa aqui que dá para fazer, veja. Eu vou colocar 2e elevado a menos beta D em evidência. E eu vou ficar então com 2e elevado a menos beta D multiplicando D cosseno hiperbólico de beta μ0h menos μ0h seno hiperbólico de beta μ0h. Tudo isso sobre 1 mais 2 vezes e elevado a menos beta D cosseno hiperbólico de beta μ0h. O denominador aqui continua sendo a minha função de partição para uma única partícula, para vocês perceberem. Bom, quando D igual a zero, se eu jogar D igual a zero nessa expressão, o que acontece? O que eu vou obter? Aqui eu vou ter 1, então vai ficar 2 vezes 1. O D vai ser zero, então esse primeiro termo aqui nos colchetes aqui vai se anular. E eu vou ficar com menos μ0h, que multiplica 2 vezes o seno hiperbólico de beta μ0h, sobre 1 mais 2 vezes, aqui o D está indo a zero, então vai ficar aqui 2 vezes cosseno hiperbólico de beta μ0h, que é a energia por partícula que eu encontrei quando eu resolvi esse problema para o caso Zeeman, sabe? Apenas para o termo de Zeeman. Bom, em seguida, se eu fizer H igual a zero, o que eu obtenho? Eu vou obter que esse segundo termo aqui vai se anular, e aí eu vou obter cosseno de hiperbólico de zero. Bom, cosseno hiperbólico de zero vai dar 1. Então, esse segundo termo se anula, porque aqui tem um H, tá vendo? Aqui eu vou ter 1D, e aqui eu vou ter 2e elevado a menos beta D, vai ficar D, que multiplica 2e elevado a menos beta D, sobre 1 mais 2 vezes e elevado a menos beta D, que é o que eu encontrei quando eu resolvi esse problema, apenas considerando lá no Hamiltoniano o termo de spin, ou o termo de single ion. Bom, então eu estou no caminho, né? Eu encontrei uma expressão para o caso geral que recai nos casos específicos que eu já resolvi. Bom, vamos agora tentar plotar essa função da energia com relação à temperatura, tá? O que eu vou fazer aqui? Só para eu poder brincar aqui com esses valores de μ0h, que vai estar relacionado com o termo Zeeman, e D, que vai estar relacionado com o termo de single ion. O que eu faço? Chamo μ0h de gama D. Tá? Um fator aí, um fator multiplicativo vezes D, então. Aí eu consigo reescrever isso daqui. O μ0h vai ficar gama D, eu consigo expressar a energia em função de U sobre D. E aí eu vou ficar com algo adimensional. Então, U sobre D vai ser algo adimensional, uma energia sobre uma outra energia. E aqui do lado direito, algo também adimensional. 2 vezes e elevado a menos beta D. O D eu passei dividindo, então fica só o cosseno hiperbólico de beta μ0h. Menos, aí μ0h é igual a gama D, então só vai sobrar gama, o D vai embora para o outro lado. Seno hiperbólico de beta μ0h sobre 1 mais 2 vezes exponencial de menos beta D cosseno hiperbólico de beta μ0h. Veja bem, para t tendendo a infinito, para a temperatura indo ao infinito, a temperatura aparece aqui em beta, só que no denominador. Então eu estou com uma temperatura muito grande, eu estou, no final das contas, fazendo beta ir a zero. Quando beta vai a zero, o que acontece? Esse e elevado a menos beta D vai a 1, aqui vai a 1, e cosseno hiperbólico de 0 vai dar 1, seno hiperbólico de 0 vai dar 0.
Então eu vou ficar com 2 vezes para U sobre D, né? Com t tendendo a infinito, que equivale a beta tendendo a zero. Eu vou ter 2 vezes 1, que multiplica 1 menos gama zero. Tudo isso dividido por 1 mais 2 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar, então, 2 vezes 1 vezes 1, 2, dividido por 1 mais 2, dividido por 3, 2 terços. Para t tendendo a zero, você pode dividir essa expressão aqui em cima e embaixo por 2 vezes e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi zero h. Vai ficar aqui 1 sobre 2 e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi zero h. E aqui em cima vai ficar 1 menos gama tangente hiperbólico de beta mi zero h. Ora, quando a tangente hiperbólica aqui em cima, né? Aqui vai ficar 1 sobre alguma coisa muito grande, que vai dar 0 mais 1, dividir por esse número, 2 elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi zero h. Logo, vou ficar com 1 no denominador e aqui em cima vai ficar 1 menos gama tangente hiperbólico. Tangente hiperbólico, quando eu tenho uma curva sigmoide, assim, um S, né? E aí o que eu tenho é, para números grandes do operando, eu tenho a função tangente hiperbólica tendendo a 1. Para números pequenos, eu vou para 0, né? E aí depois para números negativos e grandes eu vou para menos 1. Bom, para t tendendo a 0, tá? Eu estou fazendo com que o operando do tangente hiperbólico seja muito grande e positivo, logo eu estou indo para 1. Então eu vou ficar com a minha função aqui, U sobre D tendendo a 1 menos gama. E é isso que eu obtenho quando eu ploto aqui no gráfico para vários casos, para vários gamas. Tá? Aqui eu mantive D constante e fui variando, né, o campo. Estou aumentando o campo, o que acontece com a minha energia? Veja que, como lá no caso, em um dos casos anteriores que a gente resolveu, se não me engano vai ser para o caso Zeeman, tem que revelar, mas você tem uma tendência a temperaturas altas, essa sua energia ir para 2 terços, tá? Ela se mantém aqui. Ela vai rapidamente ou mais lentamente a depender dessa relação entre mi h e d, que eu chamei de gama, né? Então, para gama igual a 1, eu tive isso aqui. Gama igual a 1 equivale a dizer o termo, né, a energia do campo que eu estou fornecendo, ela é equivalente, né, da mesma ordem de grandeza a essa energia do termo de single ion. Quando eu tenho uma energia 5 vezes maior, o que acontece é que a minha energia parte aqui, para a temperatura zero, a minha energia parte de 1 menos gama, aqui o gama é 5, então vai ser 1 menos 5 menos 4, parte de menos 4 e tendo para 2 terços também, conforme a temperatura aumenta. E assim por diante, para gama igual a 10, para gama igual a 15, né? Para gama igual a 10 eu vou partir de menos 9 e eu vou lá para 2 terços, para gama igual a 15 parto de menos 14, 1 menos gama, até 2 terços. É algo parecido com o que a gente obteve antes, para o caso H igual a 0, seria esse caso aqui parecido com esse caso azul, só que aí como agora o H é diferente de 0, eu tenho o campo fazendo essa energia diminuir, né? Eu estou alinhando esses meus spins numa direção preferencial, então eu tenho uma energia menor aqui no caso, negativa, né? E aí depois, conforme a temperatura vai crescendo, essa força, né, vamos dizer assim, essa energia do campo, ela vai competir com a energia térmica e a energia térmica acaba matando esse efeito. Beleza? E aí todo mundo vai para 2 terços. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente pede desculpas aí pelo erro no último exercício, mas a gente corrigiu a tempo, né? Eu já ocultei ali o vídeo rapidamente. Realmente
realmente havia um problema ali na conta. Tinha bolado toda uma estratégia, acho que acabei forçando essa estratégia a dar certo, mas ela estava, no fim das contas, erradas, né? Eu queria que a energia do sistema como um todo, né, considerando os dois termos, de spin e de Zeeman, fosse a soma dos casos separados e de fato não é, né? A gente tem algo aqui um pouco mais complexo. A gente tem o termo que acompanha o termo de spin, ou single ion, multiplicado, né, por uma funçãozinha aqui, cosseno hiperbólico, 2 elevado a menos beta, 1 mais 2 elevado a menos beta cosseno hiperbólico, e para o termo Zeeman, né, o Mi0H aqui, eu tenho também essa modulação, só que eu tenho a diferença que ao invés de um cosseno hiperbólico, eu tenho um seno hiperbólico. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí o seu like, curtam esse vídeo e não deixem de deixar sua opinião, fazer comentários e não se esqueça também de se inscrever no canal para que a gente possa crescer e levar esse conteúdo para muito mais gente. Valeu, pessoal!